Fala pessoal, meu nome é Rodrigo. No vídeo de hoje eu quero te mostrar o passo a passo de como que eu faço para escolher bons livros. Então essa parte inicial, na minha opinião, é fundamental para você entender o autor, entender o livro, entender qual a mensagem que o autor quer te passar. E eu criei um roteiro, um passo a passo literalmente para você seguir antes de fazer qualquer escolha para adquirir seu conhecimento. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa seu like aqui embaixo para o YouTube entender que isso aqui é um conteúdo relevante e já se inscreve no canal para receber conteúdos de empreendedorismo, produtividade e estudos. O primeiro passo que você deve fazer é uma autoanálise. Então isso parece uma ideia meio intangível que a gente não entende direito, mas nada melhor do que você entender o momento que você está vivendo e aquilo que você mais precisa aprender naquele período da sua vida. Então já teve época da minha vida que eu quis muito aprender sobre finanças pessoais, eu quis entender como funciona o mundo dos investimentos. Então nada melhor do que comprar livros de investimentos de autores que já chegaram aonde eu quero chegar e principalmente que têm muito conhecimento de mercado. Então o primeiro passo é fazer uma autoanálise e entender o momento que você está vivendo e aquilo que você mais precisa aprender naquele período da sua vida. O segundo passo que você deve fazer, que é uma parte fundamental na minha opinião, é você entender profundamente e claramente quem é o autor ou a autora do livro que você está querendo comprar. Então, na minha opinião, você deve fazer três principais perguntas. Esse autor ou essa autora já chegou onde eu quero chegar? Esse autor é especialista no assunto que ele fala? Esse autor tem boa reputação no mercado? Então, a partir do momento que você faz essas três perguntas, você deixa muito mais claro se aquela pessoa que escreveu o livro é a pessoa ideal para você adquirir o conhecimento. Então, uma coisa que eu também faço geralmente nessa era digital que a gente está vivendo, que é muito fácil também, é você procurar o nome dessa pessoa, desse autor do livro, nas redes sociais e realmente ver se essa pessoa é um especialista e se a reputação dela é boa no mercado ou não. Uma coisa que acontece muito quando a gente tem que escolher algum livro sobre algum assunto específico é a gente identificar com mais de um autor. Então a gente fica entre 2 obras ou 3 obras e o mais eficiente a se fazer, que geralmente eu faço todas as vezes que acontece isso comigo, é identificar aquele autor que mais fala a minha língua, entre aspas, né? Aquele autor que a linguagem dele vai me explicar muito melhor do que outro autor qualquer. Então, geralmente você analisa a história desse autor, se identifica com a história dele, a linguagem dele às vezes é uma linguagem mais fácil do que outro autor e assim por diante. Então, isso facilita muito na sua escolha, nada impede você levar as 2 opções para sua casa, mas em caso de você ter que escolher uma ou outra, escolha aquela que você se identifique melhor com a história do autor e aquela que a linguagem do autor é mais fácil para o seu entendimento. A terceira coisa que você deve fazer é ler a capa, a contracapa e geralmente as orelhas do livro que a gente fala. Então, geralmente nessas informações, nessas partes do livro, tem uma breve introdução de quem que é o autor, uma breve introdução do assunto que vai ser tratado no livro para você ter uma noção muito mais clara, um overview sobre o assunto do livro. Então, geralmente eu faço muito isso, às vezes quando eu estou em uma livraria, agora a gente está impedido por causa dessa época de quarentena que a gente está vivendo, mas quando eu ia muito em livraria, eu pegava vários livros e lia a capa, a contracapa, as orelhas do livro, entendia um pouco melhor o autor, entendia um pouco melhor o assunto que seria tratado naquele livro. Então o terceiro passo super importante é ler a capa, a contracapa e as orelhas do livro para você identificar e ter uma introdução muito mais bem feita do livro e do assunto que você quer ler. O quarto passo que você deve fazer é ir no sumário do livro e identificar cada um dos títulos dos capítulos. Então você identifica o título do capítulo 1, título do capítulo 2 e assim por diante. Uma vez que você identifica isso, você entende muito melhor como que o autor está sistematizando a ideia dele. Então isso fica muito mais claro para a gente entende como que o autor está esquematizando a ideia dele, como que ele quer passar isso para a gente. Então é fundamental, quarto passo, ir no sumário, identificar cada um dos títulos do capítulo para identificar como que o autor está querendo passar a ideia para você. O quinto passo se relaciona mais às situações que você pode pegar o livro fisicamente, você pode folhear o livro com as suas próprias mãos. Então, quando a gente está escolhendo algum livro ou está entre 2 opções, a gente pode folhear o livro e isso é muito bom. Então, o quinto passo é literalmente você identificar, folheando o livro ali, as palavras que estão em negrito, palavras sublinhadas, esquemas e fotos que o autor coloca no livro. Então, uma vez que você está folheando o livro ali, quer identificar o que o autor está querendo passar, algumas ideias principais, um overview do que o autor está querendo passar, você priorizar as palavras em negrito, palavras sublinhadas, esquemas e fotos, deixa muito mais claro algumas ideias, algumas esquematizações e sistematizações que o autor está querendo passar para a gente. Essa parte inicial de você identificar com o autor, de você escolher o seu livro é fundamental, porque ela dá muito mais clareza e objetividade para a sua leitura futura, além de você conectar muito mais com as ideias que o autor quer te passar e com o conhecimento que você vai adquirir
daquele livro que você quer comprar. Então tem me ajudado bastante nos últimos tempos, acredito que pode te ajudar muito também esse passo a passo, esse roteiro, é só você seguir esses 5 passos que eu te garanto que você vai ter muito mais clareza na sua escolha. Então, para recapitular os 5 passos, passo número 1, autoconhecimento, autoanálise, você identificar um momento da sua vida que você está vivendo, identificar aquilo que você mais precisa aprender. Segundo passo, se identificar com o autor, entender quem ele é com muita clareza, através daquelas 3 principais perguntas. Terceiro ponto, você lê a capa, a contracapa e as orelhas do livro. Quarto ponto, você ir lá no sumário do livro, identificar cada um dos títulos dos capítulos para entender como que o autor sistematiza as ideias que ele quer te passar. E quinto ponto, se você tiver a oportunidade de ter o livro físico na sua mão, é você identificar as palavras em negrito, as palavras sublinhadas, os esquemas e as fotos que o autor coloca no livro. Esse passo a passo já me ajudou de diversas maneiras, acredito que pode te ajudar também, então você já pode começar a aplicar hoje essa técnica para você escolher muito melhor os seus livros de forma muito mais clara e objetiva. E se você gosta de mais conteúdo sobre empreendedorismo, produtividade de negócio, vou deixar os links das minhas redes sociais todos aqui embaixo para você me acompanhar em tempo real. Muito obrigado por ter chegado até aqui, meu nome é Rodrigo, até o próximo vídeo, tchau!